um material que eu amo para escrever é o pincel. E eu peguei aqui um guache normal, escolar. Tá até manchadinho aqui meu pote, porque é muito uso e aí fica assim mesmo, material de artista. Dissolvi, diluí um pouquinho a tinta na própria tampinha dela. Não tem nada de material extraordinário aqui, é só tinta, guache escolar e água. E aí usa uma água limpinha, tá? Uma água mineral para não estragar a sua tinta. Eu não diluí muito, o ponto de diluição aqui é importante. Porque, como a gente vai escrever no preto, se deixar a tinta muito aguada, como se fosse, por exemplo, uma aquarela, não vai aparecer no papel. Então, ela precisa estar um pouquinho mais grossa. Mas se ela estiver muito grossa também, na textura original do guache, pode ser que você encontre dificuldade para fazer a tinta fluir do pincel. Então, deixa ela só um pouquinho mais molinha, um pouquinho mais fluida, ok? E aí, molha o pincel, tira o excesso e faz a escrita normal. E aí, trabalhando com a pressão da mão, porque o pincel é uma ferramenta expansível. Então, quando a gente coloca pressão, o traço dele é largo. E quando a gente tira a pressão, o traço dele é fininho. Uma coisa que eu gosto muito de escrever com tinta branca e pincel no papel preto é que ele dá esse efeito meio riscadinho, dá essa textura da pincelada. E fica fosco, né? Porque eu tô usando guache. Então parece giz, fica muito bonito. Fica com tonalidades diferentes. Aí também tem a ver com a diluição. Então, se eu diluir menos, ele vai ficar mais forte. E se você quiser mais preenchido, mais brancão, pode fazer isso também. Então, ou você dilui menos, ou passa mais vezes o pincel. E aí pode também brincar com a intensidade diferente em pontos diferentes da letra. Faz a primeira escrita assim mais suave e depois vem reforçando só, por exemplo, nesse caso aqui, né? Na parte superior da letra e deixa a parte inferior mais transparente. Enfim, dá para fazer uma infinidade de efeitos aqui e é muito gostoso escrever e pintar no papel preto com pincel e tinta, no caso aqui, pincel e tinta guache. Tá vendo o efeito?